Bom, na última vez que a gente falou sobre 1 Samuel, a gente falou sobre o começo da caminhada de Saul. A gente vê que está nos capítulos, acho que 10, 9, 10 mais ou menos, e a gente vê o chamado de Saul para ser rei. Depois de tudo aquilo que aconteceu, de todos os problemas lá de Samuel, dos filhos dele, como eles ficaram lá, e aí, eles pedem um rei. E Deus aponta para um rei, aponta para Saul. E a gente vê, pode passar, Jonathan. A gente vê esse começo que foi um começo inesperado, que a princípio, a gente vê, né? As jumentas do pai de Saul são perdidas, e não há um problema, ele vai atrás, ele não acha. Então é uma coisa um tanto quanto inesperada. E Deus aponta, une os dois caminhos de uma forma inesperada, né? Uma coisa que a princípio não tinha nada a ver com nada, e Deus vai lá e faz as coisas acontecer de uma forma tão milagrosa. A gente vê que é um começo intenso, porque logo depois que Saul encontra Samuel, Saul tem a experiência da vida dele. Ele estava lá, sai de lá, fala que Deus muda o coração de Saul, e ele se encontra com os profetas lá, ele profetiza, ele tem um momento que ele fala, acontece, tanto que ele vira provérbio, ele tem problema assim, a Saul e os profetas também. Então ele tem esses momentos intensos, mas mesmo assim ele permanece nesse começo um pouco humilde. Ele está lá diante da opção, da oportunidade, do momento dele de ser rei, apontado como rei diante de todo o povo. Ele está fugindo, depois ele está lá escondido na bagagem, como se ele não quisesse aparecer. Mesmo quando ele vai lá e recebe essa apontada como rei oficialmente, as pessoas zombam dele e dizem, não precisa matar os caras. Ou queria matar aqueles que não queriam aceitá-lo. É um começo legal, é bonito de se ver. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus faz as coisas. Mas, bem, cá estamos no próximo capítulo. E aqui a gente vê que tem um breve hiato da história de Saul. E a gente observa Samuel mais uma vez. Pode passar, né? A gente tem. Passa aqui também. A gente vê Samuel dando um aviso para o povo. Esse capítulo aqui, na verdade, ele parece. Ele soa deslocado. Que a gente tem no capítulo anterior em que Samuel pergunta para o povo assim, quando ele vai falar sobre Saul propriamente, né? Assim, ele está prestando contas meio que de novo. Num capítulo anterior a gente viu que o povo se reuniu até ele e aí ele vai atrás de ele. Teve um capítulo desse em que ele até pergunta para o povo se alguém queria apontar alguma coisa para ele, mas aqui, de forma definitiva, Samuel está fazendo a mesma coisa. Ele está chamando o povo assim e fala, olha lá no verso 3 e 4. Eis-me aqui. No 12. 1 Samuel 12, verso 3 e 4. Assim, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem boi tomei, a quem jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho recebido suborno, com ele encobriu os meus olhos, e vou restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel, pessoal, a vida inteira servindo, e ninguém tinha nada de que o acusar. É um horror, né? Ele caminhou com dedicação, com honra, e no fim das contas a gente vê que ele termina bem. Ele, apesar dos pesares, apesar dos filhos dele não seguirem o caminho dele, ele, Samuel, termina bem. Ele permanece como esse servo, que é o servo de coração, de quem as pessoas não têm do que o acusar. E aí, mais uma vez, ele expõe a opinião dele sobre aquilo que estava acontecendo com o povo do Senhor. A gente vê durante o período dos juízes que é um ciclo constante, né? O povo peca, eles se arrependem depois de sofrer e Deus vem com livramento. É sempre esse mesmo ciclo. O
povo sempre se acostuma, o povo peca, Deus pesa a mão deles e Deus livra depois que eles se arrependem. É só depois que eles se arrependem. Só que dessa vez, dessa última vez, a posição do povo foi diferente. Olha só que loucura, coisa interessante. Olha lá no verso 12. Ele está falando sobre toda a caminhada do povo nessa última vez. Ele fala assim: olha só, vendo vós que Naamás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que desejais e que pedistes. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E lendo isso aqui é curioso. Sabe o que parece? Durante todo o tempo do juiz, o povo seguiu esse ciclo. Esse ciclo não acabou. Era sempre a mesma coisa. O livro de Juízes é um livro repetitivo. Porque a gente sempre vê no macro as coisas acontecendo do mesmo jeito. Fala assim: nossa, mas que cena, né? E isso aqui é como uma mudança de comportamento, na verdade. O povo está falando assim: Samuel, dessa vez, dá um rei, gente. Faz quase como parece que. E se a gente mudar um pouquinho as coisas dessa vez? E se a gente mudar um detalhe aqui? Porque é como se eles olhassem para os outros povos e falassem: é que aquela gente ali, eles não seguem a Deus e aparentemente está tudo bem. O que eles têm que a gente não tem? Assim, eu tenho ideia. Eles têm um rei. Eles estão bem. E se a gente tivesse um rei também? Será que a gente estaria melhor do que a gente está agora? É porque isso soa como uma sofisticação, na verdade. Assim, a raiz do problema está no coração do povo. Eles não servem ao Senhor. Eles não querem servir ao Senhor. É como o povo que quer a arca de Deus nos termos de Israel, mas quer ela no monte. É muito disso. Pois é. Está dando errado. Então vamos mudar um pouquinho as coisas. Que a gente olha para os povos pagãos, eles têm um rei, eles estão bem. E se a gente fizer igual a eles? E se a gente mudar um pouquinho as coisas? É como, sabe, assim, eu pensei nisso assim: eu vou fazer academia. Esse ano, vai dar certo, eu vou fazer academia. Aí eu fiz academia durante umas 4 semanas, 5, sei lá. Aí apertou, eu voltei a ter aula, apertou um pouquinho, aí eu parei de ir para academia. E assim estou até hoje. Assim, não, é engraçado porque eu falo assim: não, eu vou colocar na minha agenda. Aí tá lá o horário da academia na minha agenda, está escrito, eu sou avisado todo dia. E eu continuo não indo. Sabe o que acontece? É que a mudança está aqui. Não me aconteceu nada ainda. Eu faço assim: realmente preciso ir para a academia. Estou bem. Eu jogo basquete, de vez em quando eu jogo tênis de mesa, corro ali de vez em quando, eu estou bem. É uma mudança que eu quero fazer, mas é superficial, no fim das contas. O meu coração em relação a ir para a academia não foi mudado. Se não ocorre uma mudança na raiz dos problemas, não adianta mexer no que está em cima. O problema desse povo aqui é o coração deles. Eles estão pensando: será que se a gente colocar um rei, as coisas vão ser diferentes? Será que se eu mexer uma coisinha aqui na minha rotina, o resultado vai ser diferente? Será que se eu colocar na minha agenda vai ser diferente? Como assim, eu quero parar de xingar. Se eu não mudar o que eu ouço, o que eu assisto, o que eu consumo, não está xingando. Isso vai para tudo. Eles estão olhando para a miséria da vida deles e pensando assim: a gente precisa de um rei, com certeza. O povo agora está bem. Eles têm um rei, a gente não tem, deve
aquilo que eu coloco para dentro, aquilo que eu me alimento. Se as raízes não forem atingidas, se a raiz do problema não for atingida, pouco importa. Porque é aquilo, né? Quando a gente fala sobre educação de filhos, assim, não adianta ter uma estrutura na igreja esplêndida, muito bom ter, mas se em casa não mudar, se a raiz da situação, que é o que acontece em casa, não for mexida, não adianta. Porque lá na frente as coisas não mudam. É como tentar mexer na fruta, não na raiz da peça de. Só que é uma coisa curiosa, né? Lembra de Saul? Eu fico, Saul me incomoda bastante. Vamos seguir lá depois. Porque o começo da caminhada de Saul é muito curioso. Porque a gente vê que Saul, Deus só está escrito, que ele vira de costas depois que ele fala com Samuel, e fala que Deus muda o coração de Saul. Deus mudou o coração de Saul, então está tudo bem, né? Fala, Deus é o único que é capaz de mudar um coração. Eu não consigo mudar um coração. Você não consegue mudar o seu coração. Deus consegue. Sem uma mudança estrutural, as mudanças externas vão ser temporárias. Mas depois a gente chega nessa outra. Assim, esse povo soa como alguém que quer ver mudança. Eles querem uma situação melhor para eles, umas mudanças no macro. Só que eles ainda não querem mexer no coração deles. O problema não era o rei. O problema não era que Deus era rei e aí eles precisavam de um rei humano e isso resolveria os problemas dele. Um rei que lutasse as guerras. Deus lutava as guerras dele. E sempre que Deus lutou as guerras dele, eles ganharam. Mas eles não queriam que Deus fosse rei sobre eles. O problema está no coração. E já é curioso, né? Porque Deus sempre diz qual é a solução. Olha lá no verso 14 e 15. A solução para esse povo é: se temerdes ao Senhor e os servires, deves ouvir a sua voz, não fores rebeldes ao mandamento do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. É só ser obediente e seguir o que ele está falando. Lá no verso 15. Mas, se não deres ouvidos à voz do Senhor, antes fores rebeldes à vontade do Senhor, a mão do Senhor vai ser contra vós, como era contra vossos pais. Vocês estão mudando aqui. Vocês têm um rei agora. Legal. Mas não vai mudar nada. Se vocês não mudarem, se vocês não derem ouvido ao que o Senhor está falando, não vai mudar nada. Vocês estão só arrumando problema para vocês, né? Porque Samuel disse para o povo qual seria o custo de ter um rei. E é curioso porque Deus dá um sinal com relação a isso. A gente vê aqui no verso 17 ao 21, que era tempo de colheita, não chovia. Ele fala assim, não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, o Senhor, dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou o Senhor a Samuel, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso o povo tremeu sobremaneira ao Senhor nessa manhã. Imagino que tenha sido uma chuva terrível para eles ficarem com ele. Só que ainda assim, a posição de Deus se mantém. Muito legal, né? Então disse Samuel ao povo, verso 20: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, servir ao Senhor com todo o coração. A posição de Deus permanece a mesma. Ele está chamando o povo, é só obedecer, vai ficar tudo bem. É só ser fiel. Em teoria sobe, na prática não. Mas tudo bem. O aviso permanece. Vocês fizeram essa escolha. Permanece. Aí a gente vê capítulo 13, né? Passa-se um ano. Pode passar, tá? E aqui a gente vê Saul. Depois de um ano. Olha só, verso 1. Saul reinou 1 ano.
E no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, na montanha de Betel, 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, também se fez abominável aos filisteus. E então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E que coisa, né? A gente está vendo aqui, guerra. Jonatas, caso Saul, atacou os filisteus. Eu nunca tinha parado para pensar, mas que ideia idiota. Essa ideia aqui é louca. Porque Saul tinha no total 3.000 pessoas que sabiam lutar. 3.000 pessoas. Aí vai lá e ataca a guarnição dos filisteus. Ele comprou guerra com os filisteus. E olha só que loucura, né? E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a origem de Bet-el. Assim, para quê? Ele foi comprar briga. Você já olhou para uma pessoa e pensou: o que se passa na cabeça dela? Pois é, porque ele tinha 3.000 soldados. Ele foi comprar briga com os filisteus que, desde a última vez que Samuel fez alguma coisa, os filisteus estavam na deles. Ele foi comprar guerra, foi atrás de guerra. E, nossa, ele governou durante 1 ano e já foi comprar guerra. Uma guerra que ele não tinha chance nenhuma de vencer. Ele não precisava entrar nessa guerra agora. E olha lá, verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. E alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia trazer ele tremendo. Saul comprou uma guerra que ele não tinha a menor chance de vencer. Guerra na qual ele nem precisava entrar para isso, conversa. Mas aí ele faz uma coisa, que a única coisa que resta para ele, né? Ele vai, vamos orar. Não tem mais o que fazer, vamos orar então. E olha só lá no verso 19, né? Antes disso, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rede, a sua enxada, o seu machado e os seus tachos. Saul comprou guerra com os filisteus sem ter arma. Olha lá no verso 22. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas. Não faz sentido. Essa guerra não faz sentido. É como uma ação precipitada, na verdade. Ele está comprando uma guerra que ele não precisa comprar. Com, sei lá, que motivação. Sem estar preparado. É como se ele não estivesse pensando no povo dele. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Será que ele quer glória ou algum tipo de honra? Não sei. Mas é uma atitude não pensada. Ele agiu na emoção. Não pensou, não orou, nem refletiu, né? Porque se ele parasse um pouquinho para pensar, ele não comprava essa guerra. Ele se preparava. Ele fazia algum tipo de preparo anterior, antes de entrar nessa guerra. Não. E agora ele está em apuros. E ele fala assim: o povo está com medo. E o povo começou a fugir. E aí assim: bom, vamos orar ao Senhor, porque era costume do povo de Israel, orar, sacrificar a Deus antes das guerras, porque se fossem para a guerra com a proteção de Deus. E quem que é o responsável legal de fazer isso em Israel? O profeta. No caso, o sacerdote aqui, né? Samuel. Samuel é o responsável legal por fazer um sacrifício desse. Saul aqui não é apto para fazer isso.
Mas diante desse problema imenso que ele arrumou para ele mesmo, o que a gente vê? A gente vê um homem que faz exatamente o que Samuel falou no capítulo anterior para não fazer. Olha lá no verso 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Samuel deu prazo de 7 dias. Assim, eu chego em 7 dias. Ele estava no 7º dia. Era o último dia. Não tinha acabado o prazo. Só que ele ficou com medo. Medo do que as pessoas iriam dizer, ou do que as pessoas estavam pensando, porque elas estavam indo embora. E aí, sem pensar de novo, ele vai e sacrifica. Não cabia a Saul fazer isso aqui. Por temor ao Senhor, ele não podia. Por obediência, ele não podia. Esse homem que comprou uma briga que ele não precisava comprar, sem se dar conta da própria situação, porque ele tinha 3 mil, estava comprando briga com um povo que estava preparado para uma guerra, está aqui de novo, fazendo outra coisa precipitada, sem se dar conta da própria situação. De novo. 3. Pode passar, Dona. Eu não entendo Saul. É curioso porque assim que ele oferece o sacrifício, Samuel aparece. É imediato. Olha lá no verso 10. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou e lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda faço que o Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor te deixou de novo, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Eu não entendo Saul, porque ao mesmo tempo que ele parece que não está preocupado, ou assim, ele não está preocupado com o povo dele para comprar uma guerra, porque ele está comprando uma guerra que ele não pode comprar de uma maneira totalmente impensada. Ele está fazendo um movimento impensado de uma forma impensada, de uma coisa que ele não precisava fazer. Ele está preocupado com o que o povo está pensando. As pessoas estão indo embora. O que vão dizer de mim? É irônico ou é controverso? Ao mesmo tempo que ele não pensa nas consequências que ele está fazendo, ele está preocupado com o que as pessoas estão pensando. Isso aqui acontece outras vezes. Depois a gente vai ver quando Deus o reprova de novo lá, quando ele manda atacar um povo. Ele fala assim: o povo queria fazer sacrifício, eu deixei. Ao mesmo tempo que ele está não preocupado em fazer besteira, ele está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ele se constrangeu e fez um sacrifício que não era cabido ele fazer. E lá, está lá, no verso 14, Deus fala: eu vou procurar ou encontrar um rei segundo o meu coração, que dê ouvidos ao que eu estou dizendo. Saul não durou um ano. Um ano. É um belo começo, mas não durou um ano. Eu fico me perguntando: o que será que faltou em Saul? O que havia de abundante em Samuel que durou a vida inteira que não havia em Saul? O que você acha disso? Por que Samuel consegue chegar bem no fim da vida dele e a ponto de se perguntar para todo mundo: aponta aí que eu fiz errado, e ninguém fala nada? Mas Saul não dura um ano. O que você acha? Raiz, perseverança. Raiz, perseverança. O que você acha, gente? De verdade, eu não sei, eu não tenho a resposta para essa pergunta. E obediência a Deus. Obediência. Temor. Olha, peraí, eu achei que fazer O que
que havia de abundante em Samuel que não havia em Saul? Porque Samuel durou a vida inteira. Acho que um bom exemplo como sacerdote, assim, tipo, como cristão. Boa ideia. Exemplo. Porque no caso Samuel cresceu com. Ah, se bem que ele, né? Ele cresceu no pior lugar É verdade. possível. Então, e ele ainda, apesar de crescer em um lugar péssimo, assim, com isso de você continuar firme, né, dentro da fé, eu acredito que Saulo foi, não sei, foi pelo contrário, assim, né? Porque ele começou a entender depois, né, ele virou rei, aí depois ele foi firme, né, mas não sei se foi o que eu estava pensando. Você acha, Dona? Você está falando desde o início sobre o coração. Eu acho que o problema está no coração. O problema está no coração. Porque o problema no coração é o coração do problema? É, o coração do problema. Então, se a gente for pensar nisso, o coração de Samuel, eu vejo um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que chega diante de Deus e disposto a viver o que Deus tem. Saul é um coração arrogante. Ele, ao mesmo tempo que ele não está preocupado, mas ele está preocupado com o que o povo vai pensar, não no sentido de honrar a Deus, mas o que o povo vai pensar dele. Da imagem dele. Da imagem dele. Ele está preocupado com a imagem dele. Ele não está preocupado de Deus. Então é um coração arrogante, prepotente. Mas Deus mudou o coração de Saul? Como é que pode uma coisa dessa? Mas depende do que Deus mudou no coração dele. Não sei. Saul entristece. Porque Saul. É porque assim, eu creio que essa questão de Deus mudar, eu creio que ele fala muito algumas coisas nesse sentido. A conversão é quando o meu espírito se volta para o Espírito de Deus. Isso é conversão. Certo. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma alma que são os meu eu, caráter, comportamento. Então, isso aí precisa ser mudado. Isso é algo que a gente vai construindo ao longo da vida. Eu vou matando a minha carne ao longo da minha caminhada, buscando a minha santificação. Então, talvez esse mudar o coração de Saul foi isso. De Deus trazê-lo na visão de converter o coração dele para Deus, mas ao mesmo tempo ele não buscou o crescimento em santificação. Aí o velho homem se manifestou. Porque a Bíblia fala que a carne é fraca, aquele versículo que fala que o Espírito é isso. Mas o Espírito é forte se eu alimento ele. Se eu não alimento a carne, se eu alimento a carne vai ser forte. Faz sentido. Mas é uma coisa curiosa, né? Saul me entristece. Porque esse Saul aqui, a princípio, ele é um cara capacitado. Saul tem capacidade. Ele tem capacidade. Ele é de boa família. Ele é inteligente. Ele é até bonito. Ele é mais alto e mais bonito que todo o povo de Israel. É um futuro brilhante. Tinha tudo para dar certo. Tudo. Era para a gente ler a história da Bíblia e ver assim. Saul como o rei pelo qual Jesus viria. Era para ser Saul. Mas sei lá, por impaciência. O problema da coração. Um coração que não se dobrou é como se não, tudo foi perdido. E dói pensar nisso. Porque a gente vê um começo tão legal. A gente vê um começo tão bonito. É um começo intenso. Cheio da presença do Espírito Santo. Com um coração nobre que vai lá, o povo chega lá para atacar a cidade, ele vai, luta a guerra, vence a guerra, o povo começa a amar esse rei. Eu não sei. É como se
em algum ponto essa posição de rei contaminasse o coração dele de alguma forma. Eu não sei. Eu não sei o que se passa no coração de Saul, mas ele me entristece. Porque apesar do bom começo, o final é trágico. E o que importa no fim das contas é o final. Ele alguém que tinha tudo para dar certo. Mas não deu. Infelizmente não deu. Não sei se faltou. Acho que faltou um pouco de temor do Senhor. Talvez faltou um pouco de relacionamento com Deus. Possivelmente. Mas é uma história triste. Triste demais. Durante certo tempo da minha vida eu fiquei preocupado porque eu achava que eu poderia ser esse cara aqui. Porque, eu não sei, né? Olhando para a minha vida, ao mesmo tempo que, sei lá, eu olhava para mim e pensei, poxa, eu tive a oportunidade de entender as coisas. Deus me deu privilégios que Ele não deu para outras pessoas. A minha família é uma família boa, é uma família estruturada. Ele me deu conhecimento para entender as coisas. Ele me deu oportunidade, Ele me deu incentivos externos que me levaram a ler, a entender, a buscar esse relacionamento com Deus. Olha que começo legal. Só que, assim, não garante o final. Saul é capacitado. Muito mais capacitado que Davi. Muito mais capacitado. Pensando em questão de escolha humana, pegar Saul, pegar Davi, faz muito mais sentido pegar Saul. Ele era alguém que veio de boa família, tinha contato com a administração, de família rica, preparado para governar. Davi era uma ralé, a ralé da ralé. Não tinha nada com nada. Que era pastorzinho de ovelha lá, a gente dele. Umas 12 de ovelha lá. Fundo do poço. Humanamente falando, Saul é a escolha mais coerente. É como se essa escolha aqui refletisse o coração do povo queria, na verdade. Davi é a escolha segundo o coração de Deus propriamente. Mas eu não sei, esse capítulo termina de maneira triste. Essa história termina de maneira triste. E aí a gente entra, enfim, depois disso, em Davi. Mas eu não sei, é como se estivesse faltando alguma coisa. Eu não sei dizer o que falta. Porque, assim, é curioso. Saúl teve experiência. Assim, a gente tem que levar Saúl para um evento desse de avivamento, que isso ia resolver a vida dele, tenho certeza. Ele foi, a gente estava lá, ele caiu no chão, foi cheio de Espírito Santo. Não resolveu o problema. Não resolveu. O coração foi a mesma coisa. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu acho que é falta de Deus. A diferença dele para Davi, ele confiava em Deus para tudo. Quando ele vai falar com Golias, quem é ele que acha que pode lutar Falar contra o meu Deus. contra o meu Deus? Quando ele luta com o urso lá, ele fala a mesma coisa, então ele não luta na força dele, ele luta na força do Senhor. E talvez Saul, pelo fato De ser. ele confiou na força do braço. Talvez eu acho que não seria ser.
Comece aí, não seja que nem Saul. Não comece aí, termine mal, fácil falar. Cara, essas coisas. Mas eu acho que Saul soa como um aviso. É como uma placa de aviso estampada assim, olha só. Não adianta ser bom. Não adianta ter capacidade. Nem ter estrutura. Não adianta nada. Se o ponto central das decisões não for Deus, não adianta de nada. Não adianta de nada. Porque nesse um ano é a primeira vez que a gente vê Saul indo atrás de Deus. E é para resolver um problema que ele mesmo arrumou. Se Deus não for o pilar central, afinal não vai ser. Deus só vai ser o pilar central quando houver temor, quando houver relacionamento. Mas eu acho que é isso que a Dona falou, porque, por exemplo, talvez até Saul estava acostumado com Deus operando e Deus fazendo as coisas, que ele talvez pensou assim, posso mexer lá com o filisteu, que Deus vai dar a vitória. Só que aí a Dona falou, Davi tinha Deus como meu Deus, não só aquele que faz essas coisas por mim, mas alguém que eu me relaciono, que eu entendo que eu não desejo Deus só pelo que ele vai fazer por mim. Então talvez o que faltava, talvez Davi até confiava que Deus faria as coisas. E ele, tanto que ele ia atrás quando ele via que estava dando os B.O. Mas ele não queria, ele não entendia Deus como Criador Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Deus. Então é isso aí do relacionamento. Alguém tem mais alguma coisa a você vai adicionar sobre esse trágico capítulo? Eu não sei, é só isso mesmo. Esse capítulo termina de uma forma que me incomoda. Me dói de ver isso aqui. Me dói lá no fundo da alma. Que vocês acham que não era para ser desse jeito. Não era para ser essa a história. Não era para terminar mal assim. Não era para ele chegar e falar, você está reprovado. Porque Deus ia confirmar o reinado na sua mão. Por causa disso aqui, não vai. O outro teste que eu me lembro de acontecer assim é quando Deus testa Abraão, né? Que Deus ia confirmar a promessa dele. E aí ele fala, dá seu filho Isaac. Ele vai e entrega. E Deus assim, está confirmado. Só como a mesma coisa. É o segundo ponto central de Deus testando um homem. Esse homem falhou. E a história